Bom dia, pessoal. Fiquei a semana passada, né, eu não gravei o vídeo e hoje a gente vai estar falando da parte 3 de reprodução. Só recapitulando com vocês, veja bem, na parte 1 nós falamos, né, o que era a reprodução e falamos os tipos os métodos, né, de reprodução. Aí nós falamos da reprodução, falamos da consanguinidade, do castiçamento, dos cruzamentos, não foi isso que foi falado na parte 2? Falamos um pouquinho do que vem ser a mestiçagem. E hoje nós vamos estar falando com vocês da parte ligada também à reprodução. Só que nós vamos começar falando da hibridação. Olha bem o termo hibridação ou exocruzamento. O que significa isso? Hibridação significa acasalamento de espécies diferentes. Daí o termo exocruzamento, certo? Exo, fora. Então vem de espécies diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de hibridação, a gente lembra lá da mitologia grega, né? Que a hibridação, né, ela é o resultado da união, como eu já falei, entre animais de espécies diferentes. E lá na mitologia grega, o homem, ele sempre teve essas curiosidades, mesmo que fosse na imaginação dele, mas ele sempre pensava o que aconteceria se acasalasse o homem com o cavalo, né? Na cabeça, na imaginação, seria o centauro, igual a gente está vendo aqui nessa figura, seria o centauro. Ah, mas se fosse o homem e o boi, o minotauro, não é isso? Se fosse o bode e o homem, o fauno, ou criaturas assim bem distintas que o homem pensava, como o cachorro, né, com o homem, é isso? Então, muitas coisas, né, da Idade Média, foi bastante difundida essa questão da hibridação, a questão de acasalamento de espécies diferentes. E é óbvio que o homem também queria ver o que aconteceria se tivesse ele no meio, tá? Só que foi passando o tempo, né, e a gente sabe, mais do que nunca, que hoje tem a hibridação e o fruto da hibridação chama-se híbrido. Hoje nós temos um híbrido bem diferente. Nós temos um híbrido que é infértil, mas nós temos híbridos hoje de avicultura e de suinocultura extremamente eficientes, né, que são as raças sintéticas. Então, quando a gente fala de hibridação, a gente retorna falando que é o acasalamento de indivíduos pertencentes a espécies diferentes. Se fosse raças diferentes, seria cruzamento. Essa hibridação, ela pode dar de acordo com a imaginação ou às vezes a interpretação correta, né, dos casos teratológicos. O que é isso? De má formação. Às vezes o homem atribuía tudo quanto era má formação, que era porque houve um acasalamento de espécies diferentes. Lembrando que a hibridação, o fruto da hibridação, né, é um híbrido como o burro, a mula, né, que é um dos híbridos mais conhecidos nossos, tá? Então, esses híbridos, geralmente, eles são digenésicos. O que é isso? Ele não tem um balanceamento cromossômico perfeito. O digenésico, o balanceamento cromossomo é irregular. Se a gente pega, por exemplo, um cavalo que tem 64 cromossomos com um jumento que tem 62, o híbrido deu 63. Daí ele ser um animal infértil, tá certo? Então, toma muito cuidado com a questão dos híbridos. Por que ele é infértil? Então, a gametogênese raramente alcança sua etapa final. O que é isso? Quando o híbrido começa a formar os óvulos, ou os gametas, né, masculinos ou femininos, ele é impedido, porque há um emparelhamento incompleto dos cromossomos. Então, não dá continuidade à meiose, certo? Lembrando que o híbrido, geralmente, ele apresenta baixa fertilidade ou é infértil. No caso do burro, é totalmente infértil. Ah, a mula pode pegar cria? Pode. É raro, mas pode acontecer. Ela tem baixíssima fertilidade, mas pode acontecer sim, tá? Já tem vários casos, relatos de pessoas, né, que a mula deu cria, tá? Só que é uma realidade bastante baixa, tá, da fertilidade dela. Alguns chegam a considerar que não tem. Olha bem esse cruzamento. A gente pegou até da Globo Rural. Aqui tem a égua e vai acasalar com o jumento, o jegue, o asno, tudo é a mesma coisa. É porque depende de onde você está. Um vai chamar de jumento, outro vai chamar de jegue, outro vai chamar de asno, certo? Lembrando que o jumento, jegue e asno, eles são férteis.
Quando ele acasalar com a égua, ele vai dar origem a um híbrido. Esse híbrido pode acontecer ser uma mula, certo? Ou pode acontecer um burro, que são, o burro é infértil e a fêmea é difícil de pegar cria. Deu para entender? Então, quando a gente acasala a égua com o jumento e o jegue, o híbrido vai ser um burro ou a mula. Veja bem, pode acontecer também o contrário, do cavalo acasalar com a jumenta? Pode. É muito difícil, gente, porque o útero da jumenta ele é menor, é difícil segurar a gestação, porque geralmente o filho do cavalo vai ser maior e dá origem a um animal pouco conhecido, que é o bardoto, tá? É pouco conhecido, mas pode acontecer. Veja bem, o termo híbrido, né, hoje, ele é muito utilizado, gente, nos cruzamentos programados. Hoje, todas essas aves melhoradas, as galinhas, os frangos, suíno, ovinos também, são raças sintéticas e elas foram criadas graças à hibridação, tá? Essa hibridação, ela ocorre, né, de uma forma de cruzamento programado. Você selecionando, fazendo todo um programa para selecionar, na realidade, os melhores, tá certo? Então, hoje essas raças sintéticas são altamente produtivas. A gente chama de uma raça comercial, uma marca comercial. Por exemplo, vamos pegar aqui de aves, né? Se eu pego uma Highline White, High Sex White, DeKalb, ou seja, se a gente pega esses animais, eles foram melhorados geneticamente, dando origem a um híbrido. Veja bem, eles são bons para produzir, para reproduzir não, certo? Quando a gente coloca eles para acasalar, a gente já percebe que passam as gerações eles já não produzem quase nada, tá certo? Ou seja, geralmente os híbridos, eles são bons para produzir e não reproduzir, tudo bem? Veja bem, em avicultura hoje, em suinocultura, as grandes companhias selecionam as linhagens altamente consanguíneas. Lembra do que é consanguíneas? Consanguíneos são parentes até a 10ª geração. Então eles vão misturando essas raças, tá? Vão trabalhando com as famílias, tá certo? Escolhendo os melhores, selecionando para dar origem a uma nova linhagem, ou seja, a uma nova raça, a uma raça sintética. Isso acontece também em suíno, tá? Eles vão testando até chegar no animal da forma que vai satisfazer o criador. Ou seja, ele está baseado em quê? Ele está baseado no cliente que vai comprar seu produto. Por exemplo, o suíno. Como é que hoje quer um suíno? Um suíno com pernil bem desenvolvido, um animal mais carne do que banha. Tudo isso foi trabalhado, tá? Para oferecer um híbrido, uma marca sintética. Então a gente tem um híbrido que é totalmente infértil e temos também o híbrido hoje, né, na avicultura, suíno e ovinos. Tudo bem? Tem dificuldades na hibridação? Tem. Lembra de novo, hibridação é o acasalamento de espécies diferentes. Tem dificuldades na hibridação? Tem. A primeira é essa, repulsa interespecífica. Gente, pensando em repulsa interespecífica, vamos imaginar interespecífica entre espécies. Olha, veja bem, os animais, eles às vezes são criados juntos, cachorro e gato, certo? Mas eles não se atraem sexualmente, tá? Eles vivem em sociedade, tá? São animais que vivem numa simbiose social. Eles estão juntos aqui, ó, a cabra com as galinhas, não é isso? As ovelhas, tudo tá junto, são criados juntos, são animais de espécies diferentes criados juntos, mas eles não são promíscuos, eles não vão fazer ato sexual só porque tem um outro animal. Eles conseguem viver em sociedade, tá? São animais criados em conjunto. Às vezes a gente vê as cabras com as ovelhas, né? Isso, o bovino com o equino, galinha junto com o peru, né? Gato com cachorro. Ou seja, são animais que têm uma repulsa interespecíficas. Ou seja, socorro, mas eu já vi falar que pode acasalar. Pode acasalar? Sim. Por exemplo, muita gente já deve ter visto um bode acasalando com uma ovelha. Só que é muito difícil dar alguma coisa, tá certo? Geralmente eles vivem em conjuntos, mas eles não são atraídos sexualmente. Então a primeira dificuldade da hibridação é essa repulsa interespecífica, tá? Outra coisa é a incompatibilidade cromossômica.
Ou seja, o mapa cromossômico de um não vai casar com o do outro. Lembra do cavalo, né? A égua e o jumento. Um tem 64, o outro tem 62. O filho ficou com 63. Houve uma incompatibilidade cromossômica. E geralmente pode ocorrer um ato sexual incompleto. Um animal montou, né? Por exemplo, um cachorro montou numa gata, né? É uma coisa assim meio complicadinha. Mas não vai acontecer o ato. Ele é meio que incompleto, tá? Ou seja, não tem como a gente pegar um coelho e um lebre, porque eles têm quantidade de cromossômicos diferentes. São seres heterogenésicos, ou seja, com mapa cromossomo diferente. Búfalo com boi. Só que tudo isso, gente, é curiosidade do homem, né? E hoje, como tem a tecnologia, o homem hoje ele pode pegar o sêmen de um búfalo e colocar numa vaca, tá? Mas ocorre geralmente o que? Incompatibilidade cromossômica, tá? Várias pesquisas foram desenvolvidas para demonstrar a viabilidade da união de gametas de espécies diferentes. E muito produtor fala, eu já vi lá a cabra com a ovelha. Gente, é muito difícil de acontecer. Foram 3 casos que aconteceram, que deu origem a um animal chamado chabino ou fauno, tá? Esses trabalhos foi feito com os pesquisadores, muito difícil o resultado, não tem nenhum resultado comprovado, somente 3 casos. Aqui foi o chabino que surgiu. Lembra que o número de cromossomos da cabra, do caprino, é 60 e dos ovinos 54. Então, quando vai fechar o mapa cromossômico, ocorre o quê? Uma incompatibilidade, ou seja, os cromossomos não casam um com o outro, daí dá animais, às vezes, né, mas muito distantes da nossa realidade, com má formação e tudo mais. Então, vamos ver. A dificuldade da hibridação, a primeira foi a repulsa interespecífica. A segunda, incompatibilidade cromossômica. E a terceira é o próprio organismo rejeitando o espermatozoide, que a gente chama de rejeição imunológica. O que é rejeição imunológica? Agora a gente escuta muito falar do sistema imune, não é isso? Ou seja, é a nossa defesa. Então, às vezes, vem um sêmen de uma outra espécie e o próprio organismo do animal rejeita, tá? Ele rejeita o sêmen, o espermatozoide do outro, de outra espécie. Então, ocorre uma rejeição imunológica do próprio animal, tá? Olha bem, independente de fatores de ordem genética, outros de origem, o quê? Imunológica. Então, quando a gente fala de hibridação, a gente tem a questão genética, né, da incompatibilidade de cromossomos, e temos também a questão de origem imunológica, né, que são os responsáveis de serem produzidos híbridos. A presença de espermatozoide no aparelho genital de espécies diferentes geralmente desencadeia o quê? Uma rejeição. E isso dificulta a aproximação do gameta masculino para o gameta feminino. A gente colocou aqui uma figura mais só para entender que às vezes não vai ter como encaixar, tá, o espermatozoide com o óvulo. Bom, voltando. Alguns híbridos de animais domésticos. Quais são esses híbridos? O mais conhecido de todos, que a gente já falou lá atrás, né? Por exemplo, quando a gente pega aqui o cavalo e jumenta, né? É o acasalamento de um Equus cabalus com Equus asinos. Lembra que nós falamos lá na área de nomenclatura, uma das primeiras apresentações? Ou seja, se a gente vai acasalar uma égua com jumento, vai dar origem ao quê? Ao burro. O burro é o macho, geralmente é infértil, são inférteis. Ou se for fêmea, é uma mula ou uma besta, né? E é com baixíssima fertilidade. Pode acontecer de acasalar? Pode, mas é difícil. E quando acontece a jumenta com o cavalo, vai dar origem ao quem? Ao bardoto. É difícil de acontecer. Primeiro, o cavalo não cobre a jumenta espontaneamente. O cavalo prefere a égua do que a jumenta. Lembrando que o pênis do cavalo é um pênis menor. Então, o que acontece? Quando ele vai acasalar, o sêmen onde ele coloca não é no local que o jumento colocaria. E isso diminui o quê? O índice de fecundação. Então, a chance de pegar a cria é muito baixa da fecundação. E ainda tem um outro porém, que o útero da jumenta é menor do que o da égua. Então, dificulta o desenvolvimento da gestação. Então, geralmente, né, os filhos são estéreis, né? E outra coisa, lembrando que isso é muito difícil.
Geralmente os machos são agenésicos, ou seja, inférteis, e as fêmeas paragenésicas. Pode pegar cria, tudo bem? Aqui a gente colocou uma figura só para vocês verem. Aqui está o cavalo, tá? Aqui está o jumento. Observe que o jumento carrega uma cruz nas costas, né? A coloração dele é essa coloração mais cinza, tá? E aqui o burro, tá certo? Então o burro já tem uma orelha menor do que o jumento, tá certo? É uma força maior. Então são um lembra o outro, tá certo? Mas esse é híbrido e esses aqui não são híbridos. Tudo bem? Olha a figura. O jumento mais a égua dá origem ao burro ou à mula. O burro é o macho e a mula a fêmea. O burro é infértil, tem 63 cromossomos e a mula pode pegar cria. Difícil, mas pode. Se for o cavalo com a jumenta, tá? Observem as orelhas, gente, que é diferente, tá vendo? O formato, todos eles lembram, mas o pescoço do cavalo é um pescoço mais longo, né? Que vai dar origem ao bardudo. Esses animais têm uma força incrível e é muito bom. Aqui mostrando a diferença, né? No caso da mula, né? O bardoto, tá? Vocês observem que o bardoto é mais alto, já que o pai é o cavalo, né? E tem também características da fêmea. E já o burro, ele é menorzinho, puxando a questão do jumento, tá? Essa outra hibridação, que é o acasalamento, né, da égua com a zebra, que deu origem a uma zégua, né? Isso também são, assim, curiosidades do homem. Tem vários híbridos, se vocês procurarem na internet. Esse aqui, hoje, ninguém considera mais híbrido, porque o gênero Bostaurus e Bostaurus índicos, que foram animais de locais diferentes, espaços geográficos diferentes, porém, eles apresentam o mesmo número de cromossomos. Então, hoje, ninguém fala mais que isso aqui é uma hibridação. Hoje, a gente deixa bem claro que isso é o quê? Um cruzamento, tá certo? É fruto de um cruzamento, né? Tanto o pai quanto as fêmeas e os machos são eugenésicos, ou seja, são totalmente férteis. Daí, né, quando eles acasalam entre si, ele dá origem às espécies que deu origem. Então, hoje a gente não fala mais que isso é um híbrido. A gente já diz que é fruto do cruzamento, que é um mestiço, tá? Pato e marreco dá certo? Tá, aqui, ó. Aqui é o acasalamento de um pato com um marreco. Com as aves, gente, é bem mais fácil de acontecer. Olha bem, o pato, a cairina mochata, que acasalou com o marreco, Anas Borges. É mais fácil de acontecer, tá? E os híbridos são eugenésicos, ou seja, eles são férteis, tá certo? Então pode tranquilamente acontecer. É raro? É, mas às vezes é criado na propriedade, pato e marreco juntos, pode acontecer. Também pode acontecer galinha de Angola com a galinha também, tá? Camelo. O camelo pode acontecer o acasalamento, né, entre o dromedário e o camelo que tem uma corcunda e o que tem duas. Então pode acontecer? Pode também. Lembrando que os machos são inférteis e as fêmeas podem pegar cria. No caso do porco com o javali, né, que saiu o java-porco, eles são eugenésicos, ou seja, eles são férteis, podem se acasalar, os filhos, tudo bem? Isso todos são híbridos. Então, dessa parte do tipo de reprodução, a gente encerra e nós vamos falar agora de acasalamento. Acasalamento ou monta, né? Algumas pessoas falam cruza, mas lembra que cruza só ocorre se um dos for puro. Então, o que é o acasalamento? Acasalamento é o ato de reunir, né, animais de sexos opostos com a finalidade de orientar a procriação, ou seja, escolher parceiros que deverão praticar o que? O ato sexual. Então, quando eu falo de acasalamento ou monta, eu já penso logo no ato sexual. E nós vamos escolher animais, né, de sexos opostos para procriar, tá? Para dar origem a outras e outras e outras. Então, a cobrição ou salto, ou também chamado de pradeação, é uma das fases do acasalamento ou monta. Por exemplo, o cavalo, antes dele acasalar mesmo, antes do ato sexual, ele faz toda uma cobertura com a fêmea, ele faz uma corte, tá? Ele faz todo o processo de reconhecer a área, tá? De poder estar em contato com a fêmea, tá? Ele faz toda uma corte para depois ele fazer o salto para poder cobrir. Então, o que acontece? A expressão monta, ela não é utilizada nem em avicultura, nem em animais de pequeno porte.
Por quê? Porque um coelho ele não precisa saltar para acasalar uma fêmea. Eles são pequenos. Então, como eles são de porte menor, não usa muito esse termo de monta, tá certo? Usa mais o termo de acasalou. Mas montar mesmo, ou fazer o salto, não é muito utilizado, tá certo? Por eles não precisarem, não ter necessidade do salto. Essa é a grande realidade, tá? Olha bem, quais são os tipos de monta? Nós temos a monta livre ou a campo. Como é que é essa monta? Essa monta ocorre no sistema extensivo. O que é o sistema extensivo? Todos os animais criados juntos, soltos, machos e fêmeas juntos, bovinos, equinos, caprinos, cada um pode estar sendo criado em locais diferentes, em piquetes diferentes, mas são criados soltos. O dono não tem controle da reprodução. As fêmeas são mantidas com o macho o ano todo, tá? E a partir do momento que a fêmea entra no cio, ou seja, ela fica receptiva, ela está no período fértil, né? Os machos vão acasalando. Geralmente é um cavalo para 20 a 30 éguas, tá? Tem gente que vai colocar mais, tem gente que vai colocar menos, é uma média. Um touro para 30 a 40 vacas e um carneiro para 40 a 50 ovelhas. Observe que são criados soltos, livres. Por isso que a gente diz monta livre ou a campo. Não tem interferência do homem, nenhuma. O homem não interfere. A partir do momento que o animal, a fêmea entrou no cio, o touro já vai lá e cobre. Ninguém precisa conduzir. É tudo muito livre. Tem vantagens esse método? Tem. Na vida sempre tem algo que tem vantagem, mas tem desvantagem, né? Sim. Qual a vantagem da monta livre? A fecundação é elevada. Você imagina que o touro ele vai ejacular uma grande quantidade de sêmen. Ele pode cobrir ela até mais vezes. Outra vantagem, o custo é baixo. Você não vai precisar ter um rufião para detectar se a fêmea está no cio ou não. Você não vai ter necessidade disso, tá? Ou seja, não precisa de mão de obra especializada para você conduzir o acasalamento de uma forma correta. Então, assim, o animal faz o que quer. Quem vai selecionar é o próprio touro. Tem desvantagem esse método? Tem. Quais são as desvantagens? Não tem controle de paternidade. Você não sabe quem é o pai. Você não sabe que dia que vai parir. Você não tem a data provável de parição. Você não tem um controle de doenças. Se esse animal se a fêmea abortar no pasto, você não tem controle. Você não tem controle de doença. E um outro problema seríssimo. Há um mau aproveitamento do reprodutor, que você pode, inclusive, fazer o quê? Esgotar o reprodutor. Um reprodutor que dava para ficar mais um tempo, você vai ter que tirar, porque ele já está esgotado. Porque cada fêmea que entra no cio, ele já vai acasalando. Essa monta livre ocorre muito quando a pessoa não tem interesse em tecnologia e não quer melhorar seu rebanho. Porque quando a pessoa quer melhorar, uma das coisas que ele começa a fazer é controlar a monta. E daí vem o outro tipo que a gente chama de monta controlada, né? Muita gente fala monta a campo controlada, porque está no campo, porém é controlada. Esse tipo de monta, ele ocorre no sistema semi-intensivo ou intensivo. Lembra que a monta a campo é o sistema extensivo, todo solto. Já a monta controlada ocorre no sistema semi-intensivo ou intensivo, ou seja, onde os machos e as fêmeas são criados separados, tá? E o homem supervisiona tudo. Tem um piquete separado, tá? E quando a fêmea entra no cio, o produtor leva as fêmeas do cio para o macho. Observem aqui, por exemplo, nessas ovelhas, várias ovelhas marcadas. Essas ovelhas marcadas, elas foram marcadas pelo rufião, tá? Ele tem uma bolsa, um buçal, que vai marcando as fêmeas. A partir do momento que marcou essas fêmeas, ela vai ser conduzida para a baia do macho para ser coberta. Outra coisa, no suíno, às vezes o suíno tem muita dificuldade para acasalar. E aí, como ele tem muita dificuldade para acasalar, às vezes o produtor tem que dar uma ajuda e fazer uma monta controlada à mão. Ele coloca uma luva e conduz o pênis do suíno na fêmea, tá? Dá uma colaborada e dá uma ajuda. Então, a monta controlada tem ela a campo e ela controlada, dirigida, conduzida pelo homem, tá? Tem vantagens? Tem. As vantagens da monta controlada é que você vai ter um controle de tudo. Você sabe a quantidade, o dia que vai dar cria, quem é o pai, se tem doenças,
se tem algum problema, fica fácil de você detectar problemas reprodutivos. Você vai utilizar o reprodutor de uma forma melhor, não vai esgotar. Se você não trabalha com reprodutor, vai ser o momento de você saber que você vai ter que comprar o sêmen, tá? Outra coisa, duplica o número de fêmeas, porque você está controlando a reprodução, você não está deixando esgotar o reprodutor, tá? Outra coisa, ajuda também a selecionar os melhores, tá certo? Esse parto aqui, gente, aconteceu numa propriedade e essa fêmea deu cria a 36 leitões, ou seja, se há um controle, você pode fazer o que? Uma transferência dos leitões de uma matriz para outra que deu cria menos. Então a monta controlada, ela ajuda muito. Tem desvantagem? Tem. E a gente grita o custo, né, gente? O custo, né, fica mais alto. Você pode abaixar a fertilidade quando a pessoa não tem controle, não sabe conduzir direito, tá certo? E requer uma mão de obra especializada para detectar o cio. Quando eu digo essa mão de obra especializada, eu digo que você usar um rufião e a partir do momento que ela entrou no cio, você vai levar para o piquete para o macho cobrir. Aqui, para vocês estão vendo, né, na realidade, é uma monta totalmente controlada. O homem sabe o dia que acasalou, o dia que vai dar cria, quem é o pai, quem é a mãe. Fica muito mais fácil para você detectar problemas reprodutivos. Tudo bem? Hoje, na era da tecnologia, né, a bovinocultura, equino, várias espécies, ovinos também, suíno, muitos, hoje utiliza muito da inseminação artificial, que é um método que a gente chama de instrumental. Instrumental por quê? Porque na realidade a gente vai estar fazendo uso, esse método instrumental, de aparelhos. Então a inseminação artificial foi um avanço muito grande. Por quê? Porque aquele reprodutor, em vez de ele acasalar somente com uma fêmea, ele vai poder, o sêmen dele, ser dividido para várias fêmeas. Já pensou um sêmen de um bovino dividir para 200 fêmeas? Ou seja, aumenta muito a capacidade do reprodutor. E lembrando que o reprodutor é fundamental, porque ele vai passar a característica dele para várias fêmeas, tá? Então é uma técnica utilizada na reprodução, né, que permite o melhor aproveitamento de machos, tá? Para quê? Para ver um melhoramento do rebanho. Você consegue detectar as fêmeas e perceber as características, tá certo? Então, o método da inseminação consiste em depositar o sêmen na cérvix ou no corno uterino das matrizes. Essas matrizes, elas são saudáveis e elas vão estar no cio. Então, através de pipeta própria, né, você vai inocular. Observem a primeira figura aqui. Aqui está tendo uma coleta de sêmen com uma vagina artificial, tá? Depois dessa coleta do sêmen, esse sêmen vai para um laboratório, ele vai passar por um tratamento, o teste para ver a motilidade. Depois vai ser o preparo, dilui esse sêmen, tá? E aí leva para o botijão de nitrogênio. Do botijão de nitrogênio você vai retirar para inocular na fêmea, tá? Vários cursos de inseminação sendo oferecidos, tá? É muito interessante. Esse curso pode ser feito por pessoas, por peão, por produtor rural, pode ser feito por técnicos, por agrônomos, veterinários, zootecnistas, todo mundo. Quem faz zootecnia veterinária normalmente vai ter a disciplina para tratar disso. E aí deixa esse sêmen, né, numa temperatura para não haver morte. É vantagem isso aí? É. Porque tem sêmen de reprodutores grandes, por exemplo, que reprodutores que machucaram, que você tem o sêmen. Reprodutores que morreram, você tem o sêmen lá no banco de sêmen, tá? Só que veja bem, tem vantagens na inseminação? Tem. Quais são essas vantagens? Você pode estocar sêmen de reprodutor, você aproveita melhor o reprodutor. Observe que eu não estou falando da fêmea, estou falando do reprodutor. Você tem um controle sanitário de doenças muito bom, porque você vai estar acompanhando, tá? Você consegue aproveitar reprodutores que não conseguem mais cobrir, você só consegue tirar o sêmen e colocar reprodutores que machucaram, reprodutores que estão muito pesados, certo? Aumenta a fertilidade do rebanho, porque você vai diminuir as fêmeas de baixa qualidade. Você pode ter crias de pais que já morreram, pai que já morreu, tá? Outra coisa, você não vai gastar dinheiro com touro, com comida, com vacina, com medicamento. Você só vai comprar o sêmen.
Você pode escolher já o sêmen sexado, sabendo se o sêmen é de macho ou de fêmea. Isso é muito importante, porque se você vai mexer com gado de leite, você vai querer as bezerras, não é isso? Outra coisa, permite o acesso do pequeno, do médio. Eu costumo dizer que eu não concordo muito com essa vantagem, porque muitas vezes o pequeno não tem acesso ao sêmen. Se tivesse uma associação, uma cooperativa que pudesse comprar o botijão e distribuir esse sêmen, seria muito interessante para os pequenos produtores, porque ia dar uma levantada realmente no rebanho. Desvantagens? Tem, né, gente? O custo. Mas olha bem, a gente chama atenção daqui, essa observação, que o emprego indevido da inseminação, se você não souber fazer, você vai jogar sêmen fora. Por isso que tem que estar tudo dentro de técnicas. Os animais têm que estar bem alimentados, saudáveis, um manejo correto, não ter doença. E vocês precisam fazer um curso de inseminação para vocês treinarem, tá? Para melhorar isso tudo. Observe que aqui tem uma fêmea suína, está marcada, sinal de que ela está no cio. A inseminação em suíno já é diferente, ela tem uma pipeta própria. Então, cada animal você tem que estudar para fazer a inseminação, se você vai trabalhar com inseminação na sua propriedade. Tudo bem? Antes de você inseminar, precisa dos pré-requisitos. Por exemplo, aqui é uma foto da CPT, lá de Viçosa, né, que fazendo um treinamento para inseminação. Então, a primeira coisa, quando você decide trabalhar com inseminação, você treina o vaqueiro ou você mesmo, tá? A inseminação tem que ser praticada dentro de técnicas, tá? Ser treinada a pessoa, o rebanho tem que estar saudável, vacinado, bem alimentado e um manejo adequado, tá? Primeira coisa que você vai fazer na inseminação, você vai fazer a limpeza, né, do reto, retira toda a sujeira, consegue apalpar o terceiro anel da cérvix e com a pipeta você coloca na vulva do animal, onde vai ser inoculado o sêmen. É lógico que a gente está falando rápido, porque a nossa aula é de zootecnia geral. Então, é dando uma noção para vocês, tá certo? Olha bem, transferência de embriões. A transferência de embriões, ela deu um avanço maior do que a inseminação, porque a inseminação utilizou bastante o que? Os reprodutores. Já a transferência de embrião, ela utiliza tanto as fêmeas quanto os machos, tá? Então, o emprego da transferência está relacionado à mão de obra especializada. Geralmente, a transferência de embrião ela é feita por um médico veterinário, mas você pode estar observando, você pode estar acompanhando, tá certo? Lembrando que a fêmea que vai doar, ela tem um alto potencial genético, tá? E a receptora, as que vão receber esse embriãozinho, ela também tem que estar em bom estado sanitário, o aparelho genital tem que estar funcionando, tudo perfeito. E essa técnica da transferência de embrião, ela consiste em provocar ovulações sucessivas. Hoje já tem trabalhos no Embrapa, até do Distrito Federal, trabalhando sem essa ovulação sucessiva. O que é essa ovulação sucessiva? Essa ovulação sucessiva é quando você aplica o hormônio, né, o FSH, hormônio folículo estimulante, para estimular o quê? A produção de óvulos. Depois você vai inseminar essas vacas, coleta os embriões, tá? Feita por sucção ou por lavagem uterina, ou por meio cirúrgico, e vai levar para outros animais chamados de receptoras. Então aqui tem essa figura, gente, que mostra direitinho. Aqui tem uma doadora de valor, de potencial genético. Ela aplicou hormônio, ela ovulou, superovulação. Foi feita a inseminação com sêmen de um reprodutor de qualidade. Depois retirou daqui, tá? Já houve a fecundação, observe. Retirou os embriões. Esses embriões, eles foram testados para ver se estava bom, tudo bem. Depois, esse animal, você vai observar que está tudo certinho. E aí, aqui, você vai sincronizar as doadoras com as receptoras, o cio das duas, tá? O ciclo estral tem que estar colado. E aí, você vai transferir o embrião para essa receptora. Observe que essa receptora, gente, ela vai alimentar, ela vai sustentar toda a gestação, mas as características dela não vai passar para os filhos. As características da descendência vêm dessa vaca doadora e não dessa, tá? A única coisa que essa vaca vai fazer é nutrir os filhos, tá? Gerar o filho e mantê-los, tá? Ou seja, a descendência vem de onde?
dessa doadora. Então, uma vaca, em vez de esperar 9 meses, ela vai poder dar várias crias durante esses 9 meses. Isso é um ponto importante, porque o melhoramento genético de bovino demorava muito tempo, porque tinha que esperar os 9 meses para a vaca dar cria. Com a transferência de embriões, ajudou muito, tá? Muito mesmo. Vocês, inclusive, podem estar pesquisando mais coisa, tá? Porque eu só estou dando uma noção, tá? Do que vem ser a transferência de embrião. Aqui, com a égua, houve um controle folicular, né? Através de ultrassom, você acompanha o folículo desenvolvendo, você coloca um macho, né? Para fazer uma rufiação, ficar próximo. Essa sonda é colocada no útero da doadora, tá? E retirado os embriõezinhos. Esses embriões vão para o laboratório, né? Daqui do laboratório vai ser transferido para as éguas receptoras. Elas recebem o sêmen e elas vão estar com o sêmen das éguas doadoras, tá? Aqui vocês veem os embriões com 8 dias de idade recuperados em um único lavado. Ou seja, fez uma superovulação e aí você tira. Então isso é muito importante porque você vai poder utilizar esses animais de uma forma correta, sem esgotá-los, tá? E ter uma produção de qualidade. As vantagens da transferência, muitas. Obtém filhos de bons reprodutores e de boas matrizes. Lembra da inseminação? Era mais ligada a reprodutores. A transferência está ligada a bons reprodutores e boas matrizes. E ao mesmo tempo que representa um avanço bastante positivo no melhoramento genético. Outra coisa, você não vai gastar tanto dinheiro com uma mãe tão boa e com um pai muito bom. Você vai comprar só o embrião e inocular. Só que você tem que ciclar a vaca de uma maneira correta. Isso é feito, gente, com muito cuidado, com pessoas especialistas, principalmente quando é o caso do médico veterinário. Aumenta a capacidade individual. Sim, porque aquela vaca que ia parir 9, ela vai poder dar cria a vários. Por quê? Ela não vai estar passando pelo processo de gestação. A receptora que vai, tá? Aumenta a produtividade do rebanho, tanto pela questão do pai quanto da mãe, controla a sanidade, programa o nascimento, tudo direitinho, tá? Essa tecnologia de transplante, quando ela mal é conduzida, por isso que eu falei que tem que ser por uma pessoa com experiência, que fez curso, que sabe fazer, pode levar a perdas econômicas grandes, pode muitas vezes perfurar a bexiga. Quando a pessoa não sabe utilizar a prática, né, direitinho, quando ela é mal conduzida, você pode lesionar o animal. Então, tomar muito cuidado quando for trabalhar com isso. Geralmente, os médicos veterinários, os zootecnistas conseguem acompanhar pela ultrassom todo o processo, tá? Mas se precisar de alguma coisa cirúrgica, tem que chamar realmente o veterinário. Aqui são 3 bezerros que nasceram no campo experimental de uma fazenda Cupira da Embrapa, e com êxito, eles já trabalhando, não utilizando hormônios para superovular. Eles estão fazendo uma transferência intrafolicular de ovócitos imaturos, ou seja, pegando os óvulos imaturos, né, e fazendo essa transferência. E teve resultados positivos. Então, vocês podem estar pesquisando mais sobre isso também. Observe que os 3 são frutos, né, da transferência de embrião. Centrais de inseminação são estabelecimentos controlados tudo pelo governo, né? Esses centrais têm o objetivo de industrializar e comercializar os sêmens ou o embrião, tá? O Brasil tem várias centrais de inseminação, né? Oferece vários cursos para treinar as pessoas também e para você poder adquirir produto de qualidade, né? As centrais de inseminação são bancos de sêmen ou de embriões, né? Que são instalações, tudo muito bem feito, com alta tecnologia, tá? Com muita tecnologia de material genético. Lembrando que esses estabelecimentos possuem uma responsabilidade de incrementar a produtividade, ou seja, aumentar a produtividade, melhorar essa questão genética. E não esquecer que isso também tem que comercializar esse produto. E esse produto, é lógico que gera imposto que volta para a questão do governo, tá? Então, as centrais de inseminação são importantíssimos como banco de sêmen e também banco de embriões. Aqui a gente colocou uma central, né, da Pecplan, né, de Uberaba, onde aqui a gente vê os animais, a coleta de sêmen, não é isso? Os animais são dóceis, eles fazem exercício, eles são muitíssimos bem tratados, porque precisa de quê?
de um sêmen de alta qualidade. E isso gera renda, gera dinheiro e vai melhorar a produção do rebanho de quem vai adquirir ou o sêmen ou o embrião que está no nitrogênio. Aqui a gente vê uma foto das centrais, aqui são as doadoras e as receptoras. Lembrando que os filhos herdam as características das doadoras e não das receptoras. Gente, nós demos uma geral, né, no tipo de acasalamento. Falamos um pouquinho do que vem ser inseminação e transferência. É lógico que nós só demos uma noção para vocês, que a nossa disciplina é zootecnia geral, né? Somente para que vocês tenham uma noção de como que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e uma ótima semana.